Agora sim, com muita honra, nosso convidado especial de hoje, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Obrigado. Pai de todos nós. Tudo bem, Boni? Tudo bem, querido. Muito prazer em revê-lo. Prazer Muito todo obrigado meu. por ter vindo. Claro. Eu insisti muito para que você voltasse ao nosso programa, porque eu li de uma só estocada, dei muita risada, me diverti e me informei. O mais recente livro do Boni, Unidos do Outro Mundo. Esta câmera, mostra. Acho que todo mundo já tomou conhecimento do livro, não é? Onde o Boni simula a sua própria morte. Claro. É? Maneira de encontrar com os amigos mortos, né? Aí vai para o céu. E quem falou que todo mundo se encontrou lá está no Não céu? é exatamente o céu. É um campo de reconexão. Campo de reconexão. Você não admite no livro a existência de céu, qualquer coisa desse tipo, né? Eu, quando comecei a ler o livro, eu falei assim, por que o Boni, quando ele simula a própria morte, não podia ser de morte natural? Você inventou um acidente que deixa a gente preocupado. A narrativa do acidente é mais interessante do que a morte natural, né? Aliás, eu espero morrer de acidente e nunca de morte natural. Como é que você teve essa ideia? Não, eu pensei nessa coisa, muita saudade dos amigos. Eu cultivo muitos meus amigos, entre os quais está você aí. Ainda bem que você não está no outro mundo, está aqui. Graças a Deus. Mas o fato é que bateu aquela saudade imensa deles, então eu tive vontade de conversar com eles. Eu disse, como é que eu posso fazer isso? Eles não vêm para cá, então eu vou para lá. Eu simulei a minha morte. Eu percebi nas entrelinhas que, de uma certa forma, você parece que agradece pessoas que você possa ter se esquecido de agradecer antes deles terem partido. Exatamente. Pela participação que tiveram no seu projeto de criação da Rede Globo. Exatamente, tudo isso. Não, e também da parte afetiva, porque eu acho que todos nós cometemos erros com os amigos, com os parentes, com os familiares, e a gente não dizer em vida o quanto os ama. É verdade. E depois você fica, quando o cara parte, era uma surpresa para você fala, puxa, gostaria de ter dito tanta coisa para esse cara. É o que está aqui. É o que está no livro, que eu gostaria de ter dito a essas pessoas que se foram. Mas você também faz aqui, através da sua inventividade na boca dos amigos que você encontra, uma crítica ao atual status da televisão brasileira. Não é uma crítica. Na realidade, constatações. São coisas que eles mesmos reclamavam, cada um deles, e não é uma posição crítica. É uma posição de contribuição para a televisão brasileira. É lembrar algumas coisas do passado que servem de lição para quem está fazendo televisão hoje em dia. É verdade. Agora, quando o Boni chega no céu, quem é o seu anfitrião lá no local da reconexão? É o João Araújo, pai do Cazuza. Copinho de uísque. Por que você escolheu o João Araújo? Porque o João Araújo morreu exatamente no dia do meu aniversário. Então, eu tinha convidado o João para almoçar comigo. Eu liguei para a casa da Lucinha e ela falou assim, o João faleceu de madrugada. Então, como ele morreu no dia que eu nasci, achei que ele era o perfeito anfitrião, né? Quando o Boni chega lá no local da reconexão, está o João Araújo. Muito bem, o Boni está entendendo. É muito bom, o livro é muito divertido. Com o esquinho na mão, né, que é o black and white, que ele só tomava black and white. E chacoalhando o gelinho, né? E eu não tomo uísque. Eu falei, arranja aí uma champanhe, uma coisa qualquer. Ele arranjou imediatamente. Lá tudo é fácil. Um vinhozinho. No outro mundo, todas as coisas acontecem sem que a gente faça esforço nenhum. Acontece aí você também imagina, na primeira parte do livro, o seu enterro. Exato. A cerimônia do seu féretro. Acho que todo mundo sabe o que quer dizer isso. Na linguagem vamos dizer, africana, né? Afro, o gurufim. Gurufim é um velório com festa. Então eu organizado para mim um gurufim. Com Joãozinho 30, coordenando. Arlindo Rodrigues. Escola de Samba. O Anísio Abrão Davi comandando o espetáculo. E a Lu dando orientações. A Lu, que conhece meus gostos, está dizendo assim, faça isso, faça aquilo. Tira essa flor daí que ele não gostava. Não vai botar ele de terno que ele vai ficar louco. Quando você estiver lá, você não quer estar de terno? De jeito nenhum. Não? Não quero que assem, eu quero ser cremado, né? Não quero que assem meu celular
E nem que me enterre de terno. Eu preciso que ela bem confortável. Nu, se for preciso. Que ótimo. Uma das pessoas que o Boni se encontra é com o Cassiano Gabos Mendes, não é? Grande amigo. Aí quando eu falei que parece que você está agradecendo, é porque o Cassiano Gabos Mendes, você conta e se agradece o trabalho dele, mas foi você quem deu os nomes das novelas que o Cassiano escreveu. Claro, claro. Os nomes eram dados, alguns até sugeridos pelo Ibrahim Suede, como Locomotivas, por exemplo. Locomotivas foi o Ibrahim? Foi o Ibrahim, foi. Mas o Cassiano sempre me ligava assim, me dá um nome para uma novela aí, porque isso é bom de negócio de nome. Aliás, eu não só dei os nomes das novelas do Cassiano, como todos os nomes da novela da Janete Claire. Você não é bom de nome de novela. Digo, pelo menos de alguma coisa eu sou bom, né? Agora, Boni, eu imagino, não, na sua época, e hoje também, como deve ser difícil chegar no nome de uma novela. É um exercício... É um exercício porque você tem que encontrar um nome popular, mas que não seja popularesco, que não seja vulgar, e ao mesmo tempo que seja compreensível por parte da maioria do público. Da maioria do público. Você falou no Ibrahim Suede, e tem uma história também que você conta dele, que uma vez ele sacou um revólver para Ângela Diniz. Exatamente. A Ângela Diniz foi aquela que teve o afé com o Doc Street. Quase ele foi o Doc Street da vida dela, né? Eu estava na reunião, ela é um pouquinho inquieta, essa moça, né? Conta um pouco. Não, estávamos numa reunião, jantar, e ela já estava fazendo gracinha com todo mundo. Ela estava apaixonada por todas as pessoas que estavam ali, né? Ela era assim? Era assim, era muito espontânea. E o Ibrahim tinha tomado umas e outras, não gostou. Aí puxou o revólver. Mas estava namorando com ela? Estava namorando com ela. Puxou o revólver, quase virou Doc Street. Quase poupou o Doc Street. Exatamente, do que ele veio fazer. Pioneiro. O pioneiro. Olha a roda só que o Boni encontra em outro setor da reconexão. Está lá Cassiano Gabos Mendes, está lá o Armando Nogueira. Eu nem sabia que o Armando Nogueira era aficionado por gaita. Ele aprendeu a tocar gaita mais tarde. E ele nunca tocou o instrumento com perfeição. Mas ele amava aquele instrumento. Então eu sempre digo que ele estava lá esperando o Toots Thielemans morrer. O Toots Thielemans dá aula para ele de gaita. E Edu da Gaita, você cita. Edu da Gaita, que é um grande instrumentista brasileiro. Então está lá na roda Armando Nogueira, Tom Jobim, Miele, Vinícius de Moraes, Ronaldo Bosco ali. Exatamente. O Miele, quando morreu, quase faliu a Escócia, porque o maior consumidor de uísque foi embora. Né? Baixou o consumo. Eu não sabia, e você conta no livro, que você morou junto com o Chico Anísio. Moramos. Nós tínhamos uma república ali na rua Gustavo Sampaio, no Leme. Eu, ele e o Robertinho Silveira. Nós três morávamos juntos. Quem era o mais namorador? Acho que os três eram iguais. Agora, mais ou menos, as namoradas eram as mesmas. Então, nós tínhamos que esconder a namorada do outro, mas elas iam no mesmo lugar. Fazia um velado rodízio. Um velado rodízio. Então, combinávamos a seguinte coisa. A gente mesmo com a chave na mão, tocava a campainha. Se ninguém atendesse, você não entrava. Porque era para não entrar. Se viesse alguém que estivesse lá dentro, já mandava a outra pessoa se esconder, já vinha abrir a porta. O Chico Anísio uma vez veio abrir a porta de toalha e a toalha caiu. Isso acontece, né? Mas isso é no tempo de juventude, né? E vocês relembram isso no livro? Essas aventuras a gente não repete mais, né? Bom, mas é bom ficar registrado, não é? Uma outra coisa que você dedica não muitas linhas, eu imaginava que você fosse se deter mais no episódio, certo. É a sua parceria com Walter Clark. Certo. A parceria com Walter Clark, que sempre correram boatos que vocês não se davam num determinado momento. Certo, vocês se estressaram e depois o Walter partiu para outros caminhos. Aí o Walter morreu, a meu ver, ainda em condições estranhas, a gente não sabe se ele se matou. Ninguém sabe. A gente não sabe o que aconteceu. Mas eu queria que você falasse, porque eu acho que você e o Walter Clark formaram a dupla, não é? O Walter foi a grande pessoa, a grande figura que deu partida na Rede Globo. E no meio desse caminho, no decorrer do 10º ano de trabalho, fazendo 10 anos juntos. Depois eu fiquei mais 21 na TV Globo sem o Walter. Você saiu com 30 anos de Rede Globo. 31 anos da TV Globo. Mas aí nós estávamos vendo que os caminhos eram diferentes. Mas o que eu queria dizer para o Walter, se eu pudesse ter dito em vida, eu teria demonstrado para ele que eu não tive nada a ver com a saída dele.
Foi uma coisa entre ele e o Dr. Roberto. E eu também não podia sair em solidariedade ao Walter, porque eu tinha um compromisso nesse momento com mais de 700 pessoas. Eu tinha levado para lá Dias Gomes, Janete Claire, Tarcísio Meira, Glória Menezes, Francisco Coco, Regina Duarte. Eu não podia abandonar esse pessoal. Então, ele cobrou de você solidariedade? Ele cobrou a solidariedade, porque achava que... Estou saindo, você tem que sair comigo. Cobrou entre nós numa única conversa que nós tivemos depois da saída dele. Não tivemos nenhuma outra conversa a mais. Só muito mais tarde que a gente veio se falar, ele me pediu alguma ajuda, eu ajudei o Walter porque tinha um respeito e uma admiração muito grande por ele. Mas o que eu queria dizer para ele está dito aí no livro. Quer dizer, que nós éramos jovens demais e experientes de menos. Então, esse conflito que nós tivemos era no sentido de como fazer a TV Globo. Eu tinha pressa demais para fazer a TV Globo, achava que nós devíamos manter uma distância muito grande da concorrência e não comemorar o sucesso que a gente tinha naquela época, que era muito menor do que aquele que nós conquistamos nos anos 80, sem o Walter. Claro. De forma que eram pontos de vista diferentes. Mas não havia uma briga pessoal de maneira nenhuma. Agora, Boni, o que você acha que aconteceu com o Walter? Porque ele saiu, depois ele procurou outros caminhos, passou até pela TV Bandeirantes. Exatamente. Que eu estava lá. Passou na Bandeirantes. Passou pela Bandeirantes. E por que ele chegou? Olha, o Walter seria uma depressão? O Walter era um grande profissional. Ele que me levou para a Rede Globo Televisão. Sou muito grato a isso ao Walter. Tenho um carinho e uma admiração imenso por ele, que é um profissional extraordinário. Mas o Walter tinha problemas de comemorar o sucesso antes que o sucesso realmente acontecesse. Então, com isso, ele criava situações de depressão, quando não ocorria a coisa como ele imaginava. E o Walter era uma pessoa de um temperamento um pouco frágil. Entendi. Então, em vez de ele bater de frente e discutir o problema, ele ia procurar solução na bebida. Então, essa coisa acabou com a vida do Walter, que é uma pena. Teve um episódio em Brasília que a bebida foi culpada. Exatamente, foi a gota final que determinou que o Dr. Roberto o demitisse. Então, isso que eu queria saber, foi uma festa em Brasília. Foi uma festa em Brasília. Importante. Com figuras proeminentes do governo. Exatamente. E o Walter representava ali a Rede Globo, certo, inclusive o Dr. Roberto Marinho. Certo. Ele bebeu demais. Ele já exagerou, desrespeitou as senhoras que estavam lá. Foi uma coisa terrível. Eu não estava. Mas o relato do Joe Wallach é que é uma coisa realmente impressionante. O Dr. Roberto aí não permitiu mais Foi isso. A gota. Foi a gota. Eu fui ao Dr. Roberto e pedi para o Walter ficar. E assumi com o Dr. Roberto a responsabilidade de controlar o Walter. Mas o Dr. Roberto me disse, eu prefiro perder a TV Globo do que ficar com o Walter. E eu até ameacei assim, dizer que eu não estava satisfeito com isso. Ele falou assim, quem quiser ir embora que vai. Eu fecho a TV Globo, mas não fico com o Walter. Olha só. Bom, vamos voltar em coisas mais alegres. Exato. Ronaldo Boscoli. Mas o Walter, no livro, eu faço uma homenagem a ele. É verdade. Eu li o seu livro duas vezes até, que me interessa muito. Certo. Agora, você se encontrou com o Ronaldo Boscoli e você deu crédito a ele. Ronaldo Boscoli, ele que inventou o nome Fantástico. Exatamente. Que é um dos programas mais tradicionais da Globo e da televisão brasileira. Foi engraçado, porque eu estava expondo a ideia de como seria o Fantástico. Naquele momento, o Fantástico chamava-se Show da Vida. Não havia um nome ainda dele. O nome de trabalho era o Show da Vida. E ele levantou e disse, isso é fantástico. Aí, é o nome do programa. É esse? Ficou o nome. Que ótimo. O Chacrinha também, você tem um encontro com ele, né? Exatamente. O Chacrinha, uma coisa que eu observei que ele falava muito para você, e eu queria que você desenvolvesse um pouco, é que ele se preocupava com a programação inteira. E ele dizia, se a programação não for bem, o meu programa não vai bem. Exatamente. Ele me ligava. Assim, eu vi ontem na novela da concorrência uma coisa muito importante. Assista aí e vai brigar com eles, que não pode acontecer. Agora, ele falava de efeito sucção, de um programa que me antecede, por exemplo, que se me entregar com uma boa audiência, essa audiência permanece. Exatamente. Ele falava de um conceito isso geral. Em pesquisa chama-se pilastra, né? Quer dizer, se eu tiver o programa anterior com boa audiência, eu vou dar uma audiência. Se eu não tiver, eu tenho que partir de uma audiência menor para atingir uma audiência maior, né? Por que funciona assim, Boni? Porque se o programa subsequente que vem é bom ou é ruim... A televisão não é programa. A televisão é programação. Um programa andorinha só não faz verão. Entendi. Um belo programa pode ter alguma audiência, mas não pode ter audiência toda que o produtor, o criador imagina. Só se ele tiver dentro de uma estrutura de grande audiência em geral. Então, nós procuramos ter na Globo uma média de audiência
que suportasse os outros programas como pilastra, para você poder ter aquilo que chamava lastro. Então, a TV Globo no ar, fora do ar, com a marca TV Globo no ar, um problema técnico, apagou tudo, ela dava 6% de audiência, sem fazer nada. Ganhava, às vezes, de outras emissoras que estavam com a programação no ar. Que havia um hábito, uma confiança do público e uma ligação já bastante treinada, quer dizer, uma afinidade, uma lealdade, né? Uma fidelidade. Uma fidelidade. Então, de audiência em relação à TV Globo. O Armando Nogueira, nós citamos aqui, né, o da Gaitinha. Só terminando o Chacrinha. Fala do Chacrinha. Estou fazendo filme com a Globo Filmes. Você que está fazendo o filme. Eu sou supervisor do filme, fazendo com a Andrucha, com a Patrícia Andrade. E nós estamos produzindo o filme do Chacrinha para lançar agora em 2017, quando o Chacrinha faria 100 anos. E o Chacrinha vai ser o mesmo que fez no teatro, o Stepan. Está ótimo. Só que não é um musical. É um filme com história. Aproveitando para discutir um pouquinho a bipolaridade do Chacrinha, vamos chamar assim. Ele era muito louco. Bom, o Chacrinha é inteiramente louco, tanto que aquela frase dele, eu não vim aqui para explicar, vim para confundir. Se você perguntasse para ele para explicar essa frase, ele disse assim, a vida não tem explicação. então eu acabava. Agora, fora do livro, você achou que foi um erro a Globo liberar a Xuxa? Não, eu acho o seguinte, falamos agora há pouco de fidelidade e de pilastra de programa. Evidentemente que o sucesso da Xuxa dentro do bojo da TV Globo seria maior. Agora, eles não se entenderam, na realidade não foi a Globo que liberou. A Xuxa quis sair e a Globo acabou liberando. Eu acho uma pena, porque eu adoro a Xuxa, sou muito amigo dela, e acho que ela poderia perfeitamente abrir mão. Você que levou ela para a Globo? Foi eu que levei a Xuxa para a Globo. Ela poderia perfeitamente abrir mão de algumas coisas e a Globo abrir mão de outras coisas por uma simples questão de manter a tradição. Eu acho que a luta dela na TV Record será mais difícil do que a luta dela dentro da TV Globo. Você acha que ela está enfrentando um período difícil de transição do público infantil para um público adulto? Isso sempre aconteceu, já depois que ela abandonou o programa dela, mas continuou com o alvo dela, o target dela, tendo esse target como as crianças. E ela deveria ter evoluído com o público dela. Ela deveria ter caminhado junto com o público dela, mantido o público dela. Então, vai fazer um programa para 14 anos, para 20 anos, 25 anos, e hoje o programa para 40 anos, talvez. A Eliana me contou, Sim. Que quando ela enfrentou o mesmo problema, abandonar o público infantil e passar para um público adulto, ela teve que buscar até psicanalista para poder... Claro. Esse salto não pode acontecer. Nada pode fazer assim na televisão, um salto. Tem que acontecer progressivamente. Com anestesia, devagarzinho. Devagarzinho, para o pessoal assimilar, senão não vai. Há uma rejeição imediatamente. Agora, olha só. Dercy Gonçalves, que saudades da Dercy. Grande Dercy. Aí, quando os invejosos chegavam para Dercy, falavam assim, como é que você conseguiu esse sucesso todo na Globo? Ela falava, dando pro Boni. Coisa que eu garanto que nunca ocorreu. Nós éramos amigos demais para isso acontecer. Né? Mas a Dercy, eu acho que você a manteve no ar até fora do seu tempo, em um sentido de homenagem pelo que ela significava. A Dercy teve que sair da Globo no momento em que a censura estava muito ativa e ela gravava 1 hora de programa e sobrava 15. Você sabe que comercialmente isso é impossível, né? Claro. Se cortam o teu programa, como é que você vai fazer? Então, nós tivemos que abrir mão da Dercy, que era impossível. Mas depois, quando abriu a censura, eu trouxe a Dercy de volta e ela fez a novela maravilhosa do Cassiano Gabos Mendes, Que Rei Sou Eu. Eu ia falar do Armando Nogueira. Certo, eu interrompi, desculpa. Só para voltar, o Armando Nogueira parece que lá no céu, no teu reencontro com ele... Lá no campo de reconexão. Ele reclamou para você da informalidade do Jornal Nacional. A gente está falando, provavelmente, dos âncoras se levantarem dos seus lugares, de conversar com a Maju do tempo. Daqui a pouco a Maju vai chamar o Boni de Bubu. Você é contra isso? Não, eu sou contra. Eu sou muito amigo do Boni, ele é um bom editor, grande apresentador. Fui eu que o levei para a Globo também. Do William Bonner. Do William, tenho um maior respeito por ele, grande profissional. Agora é o seguinte,
Quando você ganha em informalidade, você perde em institucionalidade. Entendi. A instituição vai para o vinagre. Então, a credibilidade passa a ser comprometida. Se eu estou brincando com a notícia do tempo, eu estou brincando com a notícia de polícia, notícia política, notícia econômica. Quer dizer, os grandes jornais americanos, que é o Evening News, são jornais que são jornais da noite, são apresentados por um único apresentador. Para não haver diálogo, para não haver nada, porque aquilo é um diário oficial. Agora, os programas locais, programas de tarde, tal, 4 ou 5 pessoas, cada um tapinha nas costas, passa a mão na cabeça, cabe e deve, porque é uma coisa, tratando da coisa da cidade, entre amigos, é uma comunidade que está ali. Mas o Jornal da Noite é um diário oficial, não só se assiste para saber o que está acontecendo, muito menos até do que isso, mas saber se aconteceu de fato, porque é uma informação institucional. E quando você torna essa informação institucional uma coisa informal, você está jogando metade do seu prestígio na rua. A circunspecção é obrigatória. Minha preocupação é apenas teórica. Eu sou um fã adoroso do Jornal Nacional, cada dia melhor, está sendo feito de uma maneira extraordinária, mas eu como teórico de televisão, já no ponto de vista acadêmico, né? Agora, eu acho que nós deveríamos ter esse comportamento que é consagrado por mais de 70 anos na televisão americana. Corre uma lenda do William Bonner, que quando alguém chegou para você, falou, Bonner, você precisa prestar atenção num apresentador lá da TV Bandeirantes. Esse cara que te falou estava se referindo ao Rafael Moreno, que era o apresentador do telejornal. Aí o dia que o Bonner foi ver a Bandeirantes, o Rafael Moreno faltou e foi substituído pelo William Bonner. Aí ele viu e falou, pode contratar esse cara. É verdade isso? Não, quem viu, não fui eu, quem viu foi minha mulher, foi a Lu. Mas referente ao Rafael Moreno. Não, é referência ao Bonner. Era o Bonner mesmo? Porque eu pedi, já tinha falado do Rafael, eu mandei ela assistir naquele horário. Ah, entendi. E ela falou assim, o cara é excelente. E daí eu falei assim, então quem é? Eu falei, não, o cara que apresentou, que a sua mulher achou excelente, é o Bonner. Que então, ótimo. Foi que isso ótimo aí. Isso, foi duas coincidências. Agora, vamos falar um pouquinho de novelas. Quem reclamou lá no Outro Mundo de novela? Ninguém está reclamando. Não, ninguém reclama. As novelas são bem. A Globo tem um potencial em produzir novelas, grandes autores, um elenco extraordinário. Mas algumas coisas da Janete Claire, que ela coloca lá, que é o pensamento dela, que por acaso é coincidente com o meu, né? Que a gente pode inventar à vontade. Quer dizer, a gente pode fugir absolutamente da realidade, mas tem que ser verossímil. Tem que acreditar que aquilo é possível. Um exemplo sempre que a Janete usava era o super-homem. Como é que a gente vai dizer que o super-homem voa se ele não fosse de outro planeta? Se ele fosse daqui, não dava pé. Mas tivemos que inventar que ele era de outro planeta para o super-homem poder voar. Essa história do Clark Kent ser jornalista e virar super-homem é para justificar que ele lá veio de Krypton. Então, sem isso, não haveria o super-homem. Então, em qualquer cena da novela, qualquer coisa que aconteça, é necessário que o público imagine que aquilo pode não ser verdade, mas é verossímil. Poderia ser verdade. Entendi. Então essa coisa é a fundamental. sua novela predileta é Roque Santeiro. Minha novela é Roque Santeiro. Também não gosto isso é um gosto pessoal meu, tenho a liberdade de dizer, porque não é uma crítica a ninguém. Eu não gosto quando você, de repente, tem o maneirismo na televisão, assim, de agora só novela policial, agora só novela caipira, Entendi. agora só novela não sei do que. Então eu acho que essa tendência, quer dizer, essa possibilidade de você repetir essas coisas, essa consciência que ela se difunde entre as pessoas de uma maneira extraordinariamente perigosa. Então é necessário que a empresa consiga colocar essas coisas. Vamos colocar uma novela de cada gênero no ar. Só, afinal de contas, são 4 novelas. Você achou legal os 10 Mandamentos da Record? Achei que foi bem feito, uma novela bem feita, bem dirigida, mas sempre a Globo tem aquela vantagem. Aconteceu comigo com o Pantanal. Não se preocupe com isso, vai passar, porque o concorrente não tem condição de produzir outro 10 Mandamentos, nem outro Pantanal, e nem vai conseguir fazer isso tão próximo, e não pode fazer 4 por dia. Porque o Pantanal te ameaçou quando você estava na Globo. Ameaçou. Na Manchete. Tivemos uma briga grande. Então, mas o pessoal ficava nervoso. Digo, não adianta, porque a Manchete não vai conseguir produzir o segundo Pantanal. E outra coisa, precisaria ter 4 Pantanal. Uma 6, uma 7, outras 8, outras 9, que é o poderio que tem a TV Globo. Então, essas coisas
pode acontecer esporadicamente com a concorrência, mas o importante é a massa de programação, a qualidade de programação nacional que a Globo põe no ar, que é uma coisa extraordinária. Mas consta que na tua administração, Boni, 30 anos na Globo, certo, você era imperioso, você não misturava as coisas, cancelou textos, programas, você era absolutamente... não é porque é meu amigo, não é porque que eu serei condescendente, isso é uma porcaria, não vai. Não vai. Você era imperioso, era absolutamente eu cheguei imperioso. A jogar na rua 8 capítulos do Malu Mulher. Joguei 30 capítulos do Renascer. Porque não estava bom, vamos fazer. E outras coisas, outros programas que eu produzi, pilotos, que eu não coloquei no ar, porque o meu papel dentro da TV Globo era representar o espectador. Então, se eu não gosto disso, provavelmente o espectador não vai gostar também. E às vezes, mesmo olhando para as diferentes classes e olhando um pouquinho para as mulheres, eu digo, o diretor de televisão tem que ter um pouco de útero na cabeça. Porque o cara chega lá e quer fazer programa para homem. O cara senta lá, quer bang, quer não sei o quê. Mas tem um grupo de feminino, não a maioria, mas um grupo grande. E tem que tratar das crianças também, porque elas são seus futuros telespectadores. Chacrinha falava isso, né? Claro. Vamos agradar as crianças, que é o nosso futuro telespectador. Exatamente. Quer dizer, são coisas que no meu tempo eu exigia muito, mas as coisas mudam. Hoje tem outras plataformas, e o pessoal que está na Globo hoje é pessoal de extrema competência. Por que não tem mais programa infantil na TV aberta? Devia ter. Eu assumia porque não tem mais, porque é pouco dinheiro investido pelos patrocinadores na programação infantil. Então, não mais, é um investimento da emissora, porque ali vai nascer o seu futuro telespectador. E está privando o público infantil de ver. E nós fizemos não só... Que nem todos têm direito, têm poder aquisitivo para ter uma TV a cabo em casa. Nós fizemos vários especiais, fizemos Vinícius para crianças, fizemos diversos, Plactizum, diversas coisas interessantes para as crianças, não só a exibição de desenhos animados, porque não é esse o objetivo. Agora, Boni, você de vez em quando fica um pouco nervoso na sua avaliação da televisão brasileira e não poupa nem o teu filho, Boninho. Você critica, ele critica publicamente o Boninho. Não critico ninguém. Não, você critica, sim, porque você não perdoa e o Boninho deve estar muito bravo com o seu pai. Primeira coisa, eu acho que em termos de entretenimento, que o Boninho é o melhor diretor que existe na TV Globo hoje. Além disso, eu tenho admiração por vários programas que ele faz. Outros não. Agora, o recado aqui para o Boninho. O pai, com o filho, é muito exigente. Os outros diretores podem fazer qualquer coisa. Você não, você só pode fazer o melhor. Que ótimo. Agora, você no livro fala que você foi a centros espíritas, você queria rever a sua avó, Dona Nicota. Exatamente. Você tinha um amor especial por ela, né? Eu tinha 15 anos de idade. E você foi terreiro de Umbanda? Você desse ramo? Não, eu não sou desse ramo, mas eu sou muito ligado, era muito ligado à minha avó, demais. Eu fui praticamente criado pela minha avó. Então, minha avó estudava muito, ela estudou na França e tal, e ela lia muito filosofia, me ensinou muito de caminhos de pesquisa nesse sentido, mas já tínhamos uma combinação, o negócio de vai ter outra vida ou não tem outra vida. E quando a gente conversava, ela disse, olha aqui, vamos combinar uma senha, né? Um código. Quem voltar... Para evitar qualquer... Equívocos e uma identificação falsificações, a coisa desse tipo, né? Então, quando a minha avó morreu, eu fui fazer pesquisas. Eu queria não só ter a possibilidade de ter um contato com a minha avó, como a gente está tendo aqui agora com todo mundo, mas eu queria saber se esse negócio de reencarnação, se tudo isso aí era verdadeiro, ou se isso aí era uma coisa que ficava apenas na literatura. Você acredita em reencarnação? Não, eu não acredito. Não acredito. No livro está explicado por quê, né? Está explicado. Então eu acho que nós temos que ter uma fábrica de almas para reencarnar, porque nós começamos com Adão e Eva, Caim, Abel, e de repente as 4 almas hoje estão 6 bilhões. Tem que ter uma fábrica de alma em algum lugar para reencarnar esse negócio. Ô Boni, uma coisa que eu deixei de falar aqui que é importante, a renda toda do livro, a renda toda? A renda dos direitos autorais do livro. Os direitos autorais você... São meus, eu cedi para a MICA, que é uma sociedade de câncer,
que cuida de câncer de crianças no Rio de Janeiro. Olha que bonito. Então, a Mica que é uma a beneficiária dos direitos. O Estado de Direito é uma entidade de extremo cuidado, de extrema honestidade. Então, eu estou dedicando a eles isso aí como o primeiro dediquei para a Casa dos Artistas. Quer dizer, quando eu escrevo, eu não quero ganhar dinheiro com a experiência que eu adquiri, minha e dos outros. Né? Entendi. Boni, muito obrigado. Obrigado a você. Ótimo, parabéns. Eu recomendo o livro com entusiasmo. Bom, quem é de televisão, então, ou quem é estudante de comunicação, a leitura é absolutamente obrigatória, porque é riquíssima, é divertida, está com um texto muito fácil de ser assimilado. As histórias todas que ele conta aqui são íntimas de quase todos os brasileiros, não é? E eu quero te agradecer. Primeiro eu quero agradecer a você sabe que você é meu entrevistador favorito, né? Deixa eu contar uma história, eu sempre conto, eu falo com orgulho isso, né? Porque o Boni é supersticioso. Uma vez eu fui na sala do Boni, deve ter algum memorando do Boni lá. Eu fui levado pelo Faustão. Exatamente. Estava na sua porta o Beto Carreiro. É verdade. Beto Carreiro ele era a guarda da sua porta, não é? Que não entrou no livro, mas está lá em cima. Lá em cima, lá. E você não encontrou com o Beto Carreiro aqui. Não, eu coloquei as figuras mais populares. Embora ele tivesse um grande mérito. Aí eu fui lá porque o Faustão instigou o Boni para me contratar, em um certo momento, né? Aí eu entrei, ele olhou para mim e falou, que signo você é? Eu gelei. Falei, deixa eu adivinhar aqui o signo que ele gosta. Você lembra disso? Lembro. Aí não deu certo, você saiu de lá. Estava saindo. Tinha um projeto de Late Show. O Jô Soares ainda... Não estava lá. Não estava lá. Nem estava no você SBT. faria um magnífico Late Show. E agora parece que o Jô Soares está saindo. É isso que eu ia perguntar. Você devia estar no lugar dele. Eu devia estar no lugar dele. No lugar dele. Ouço, Boni. Não, ouço não. Quero ficar aqui na Rede TV. Amilcar, desculpe. Não, Marcelo, desculpe. Não quero fazer cabala, não estou tirando ninguém daqui não, mas você devia estar lá. Eu esqueci de uma coisa. Você ficou muito bravo porque você foi tema da Escola de Samba no Rio. Sim. Da Beija-Flor. Certo. E você ficou em 4º lugar. Você quase... Sétimo lugar? 7º lugar, Diz que você quase arrebentou o Rio de Janeiro inteiro. Não. Você achou uma injustiça? Não, eu achei injusto porque agora nós voltamos à discussão sobre a questão dos jurados da Escola de Samba. Isso é uma coisa que devia ser discutida internamente dentro da liga das escolas. Mas, de qualquer forma, esse processo tem que ser renovado. É um processo viciado, antigo, são os mesmos jurados que se repetem, são apenas 40 jurados que são conhecidos há muito tempo das escolas. Isso devia ser um grupo de jurados preparados, mas sorteados na hora do desfile. Está tendo um ruído lá, esse ruído que você está falando. Passageiro, eles acabam se entendendo. Mas você ficou feliz? Eu fiquei muito feliz porque eu fui ser homenageado, sem enredo da Beija-Flor, que é a maior escola de samba do Brasil, já é uma homenagem. Agora, quem perdeu não fui eu, quem perdeu foi o Beija-Flor. Boni, obrigado. Obrigado, querido. Zé Bonifácio de Oliveira, seu Parabéns, aplauso. Obrigado. O homem que desenhou a boa televisão brasileira.